Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22. Assim está escrito: Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis. Aqui está um versículo importante, quando no dia de Pentecostes, Pedro trouxe a lembrança dos judeus israelitas daquele dia que estavam lá, por ocasião daquele movimento. Era uma festa nacional e eles tinham a obrigação de, por 3 vezes no ano, se dirigirem a Jerusalém para as festas, sendo a primeira a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e, por último, a festa dos tabernáculos. Esta aqui foi a festa do Pentecoste, a segunda festa anual. E exatamente neste dia que Deus decidiu derramar o Espírito Santo, conforme havia prometido, desde lá do profeta Joel, Isaías, Salomão e tantos outros. E neste dia cumpriu-se, porque Deus trabalha de maneira hábil, porque todas as pessoas, havia em Jerusalém pessoas de todas as cidades debaixo do céu. Todas as localidades estavam reunidas ali. E este acontecimento, ele espalharia muito rapidamente, porque as pessoas que estavam em Jerusalém ouviram deste fato importante, a manifestação do poder de Deus, o derramar do Espírito e a pregação da palavra, debaixo da unção do Espírito Santo, que usou a Pedro e colocou nos lábios dele as palavras certas, necessárias para aquele momento. Então, quando eles voltassem para as suas localidades, para as suas cidades, eles iriam contar para os seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, enfim, as pessoas rapidamente iam tomar conhecimento do que tinha acontecido em Jerusalém naquele grande dia da festa. E quando Pedro começa a dizer a eles o que tinha acontecido, porque em primeiro lugar alguns desconsideraram o que tinha acontecido. Outros zombaram dos discípulos, dizendo que eles estavam embriagados, sendo esta a 3ª hora do dia, quer dizer, às 9 horas da manhã já estavam embriagados. Para eles era muito cedo. Hoje, infelizmente, as pessoas não têm hora mais para se embriagar, né? Ele se embriaga de dia, de noite, de madrugada, qualquer hora. Mas aqui, Pedro disse o seguinte: nós não estamos embriagados. Isto é o que foi profetizado por Joel, que Deus disse que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E aconteceu isto. E ele começou então a fazer a exposição da palavra de Deus. E neste versículo 22 que li, ele disse assim: varões israelitas, os que estavam ali, escutai estas palavras. Ou seja, preste bem atenção no que eu vou dizer a vocês agora. Porque o que eu vou dizer a vocês, eu vou dizer por experiência pessoal. Não vou dizer a vocês o que fulano, Bertrano, Ciclano me contou. Não. Mas eu vou dizer o que eu vi, o que eu participei, a experiência que eu tenho deste fato. E ele diz o seguinte, olha: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus. Que testemunho brilhante Pedro deu a respeito de Jesus. Era esta a visão que Pedro tinha de Jesus. Deus abençoe a irmã Dora. Deus abençoe o irmão Josmar. Era esta a visão que Pedro tinha a respeito de Jesus. Que ele foi varão aprovado por Deus.
Se ele dissesse somente isto, varão aprovado por Deus, já estava dizendo tudo. Porque aquele a quem Deus aprova tem a bênção de Deus, tem o poder de Deus, tem a direção de Deus, tem a graça de Deus, tem a misericórdia de Deus, tem as verdades de Deus. E Jesus, como filho, ele tinha todos os direitos de o Pai manifestar-se nele. Mas aqui, ele limitou-se à vida humana. São raríssimas as ocasiões em que Jesus manifestou-se como Deus, o poder divino. Na maioria das vezes, manifestou-se de maneira fisicamente. E por isso, as pessoas estavam sempre em volta dele. Porque se ele manifestasse de maneira divina, ninguém ficaria perto dele. A semelhança daqueles que foram prender, disse: a quem buscais? A Jesus disse: sou eu. Recuaram e caíram. Não suportaram ficar diante de Jesus. Mas ele deixou isto de lado por um tempo para cumprir o plano que ele veio realizar. Mas aqui Pedro disse, olha, varões israelitas, escutai essas palavras, a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus. Agora ele começa a dizer, entre vós, primeiro, maravilhas. O homem não pode operar maravilhas, mas Deus opera maravilhas através do homem. Deus operou maravilhas através de Jesus. Deus pode operar maravilhas, pode operar através de Pedro, de Paulo, de João, de Tiago. Deus pode operar maravilhas através de mim. Deus pode operar maravilhas através de você. Porque o poder de Deus vem sobre nós. E é o poder de Deus que realiza a obra dele através da nossa vida. Então nós não temos que nos vangloriar de que alguma coisa aconteceu. Fomos usados com Deus para a realização de algo que é considerado uma maravilha. Foi Deus quem fez. A glória é dele, o poder é dele, a honra é para ele. Quando Jesus se manifestava, o povo dizia, hoje vimos maravilhas entre nós. E Deus levantou um grande profeta. Então, com maravilhas. Por que maravilhas? Porque ele é maravilhoso. Quem é maravilhoso realiza maravilhas. Quem tem contato com este Deus maravilhoso também é usado por Deus para realizar maravilhas. Deus abençoe, pastor Robson. Agora, quem não está em contato com Deus não tem o poder de operar estas maravilhas, porque o poder de Deus não se manifesta em quem está longe dele, está distante. Às vezes tem até nome, tem até aparência, mas não tem vida com Deus, nada vai acontecer. Será uma vida de sequidão, será uma vida sem nenhuma identificação com o poder de Deus. Mas aqui Deus, através de Jesus, fez com que realizasse maravilhas. Segundo, prodígios. Prodígios, algo que deixa as pessoas de boca aberta. E não adianta procurar razão para prodígios, para maravilhas, porque não vai encontrar. Nós não vamos conseguir explicar estas coisas com as nossas palavras falíveis. Elas são muito fracas. Maravilhas e prodígios não se explica. Ou aceita pela fé, ou não aceita. Como a origem foi Jesus, nós aceitamos pela fé, porque Jesus veio para isto, para realizar esta importante e maravilhosa obra. Eu sou alvo da maravilha, do prodígio de Jesus na minha vida, você é também. Já pensou? Um pecador inveterado, irreconhecível, manchado pelo pecado, vivendo em trevas, o Senhor Jesus pega esta pessoa toda arrebentada, traz para perto dele, perdoa, liberta, transforma, purifica, renova, coloca o Espírito Santo dentro dele. Esta pessoa tem o brilho de Deus, tem a comunhão com Deus, tem a amizade com Deus e tem o poder de Deus na vida. Porque Jesus coloca o poder dele na nossa vida. Jesus disse, se alguém me amar a mim, o meu Pai o amará. E viremos para ele, eu e o Pai, e faremos nele morada. Quando Jesus estava para ir embora, ele disse, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece,
porque não o vê e nem o recebe. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará dentro, estará em vós. Então está em nós a Trindade divina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam no nosso interior. Por isso é que a Bíblia nos chama de templo de Deus. Templo de Deus em espírito. Casa de Deus. Morada de Deus. Então nós temos que ter cuidado, porque nós temos dentro de nós estes moradores divinos, excelentes, que Deus se colocou para morar no nosso coração. Ele é tão grande, tão maravilhoso, que não cabe em lugar nenhum. Ele é transcendente, acima de tudo e de todos. Mas ele se faz imanente. Ele apresenta-se diante de nós e faz habitar no nosso coração. E nós temos este contato, esta comunhão, pelo nosso espírito com o Espírito de Deus, que testifica conosco que somos filhos de Deus. E que revela as coisas de Deus para nós. E aqui Jesus era varão aprovado por Deus, com maravilhas, com prodígios e sinais. Quantos sinais Jesus operou? Quantos sinais ele deixou marcado para os tempos específicos? E diz que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Então tudo isso Deus fez no meio daquele povo israelita, daquele povo judeu, aqueles que estavam em Jerusalém. Estas coisas aconteceram diante dos olhos dele. E agora Pedro está chamando eles à responsabilidade. Ora, se Deus fez tudo isso, manifestou este poder, e vocês entregaram esse Jesus à morte, mas tem uma coisa, a morte não poderia detê-lo, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia, e ele agora está vivo. E começou a falar, e começou a mostrar a Jesus, a caminhada de Jesus entre aquele povo. E chegou um dado momento que ele, falando estas palavras, citando as profecias do Antigo Testamento, o cumprimento na vida de Jesus, o que disse Isaías, Joel, Davi e tantos outros, Jeremias, chegou um tempo que as palavras de Pedro foram tão poderosas, carregadas do poder de Deus, que compungiu o coração daquelas pessoas. E diz aqui no verso 107, e eles ouvindo isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Que faremos em vista disso tudo que nos trouxe a lembrança? O trabalho maravilhoso e eficaz realizado por Jesus, com maravilhas, com prodígios, com sinais que Deus fez através dele. Então, esta lembrança tocou o íntimo do coração daquelas pessoas, eles se compungiram, eles foram tocados no íntimo deles para perguntar o que fazer. E Pedro tinha resposta. O servo de Deus tem resposta. Deus abençoe, Joel. O servo de Deus tem resposta. Ele não fica, não sei, vou pensar, tal. Não. O próprio Pedro escreveu dizendo, antes santificai a Cristo como Senhor no vosso coração e estais sempre preparados para responder com temor e mansidão a qualquer que pedir razão da esperança que há em vós. Então, eu e você, que está ouvindo aí, precisa ter este preparo. Precisa deixar-se dirigir pelo Espírito de Deus e alimentar o teu coração com a palavra de Deus, porque você não sabe a hora que você vai precisar abrir a boca diante de pessoas para falar a respeito de Jesus. E você precisa testificar bem de Jesus. Porque você é uma testemunha viva. Você tem na sua vida experiência de libertação, de salvação. Portanto, você está capacitado por Deus para testificar a respeito de Jesus. Não fica esse negócio, não sei, eu não tenho dom, isso não é dom. Você não sabe falar? Sabe.
Fala tanta coisa. Agora, de Jesus não sabe falar? Como é que não? Diga, eu era pecador, perdido, estava condenado. Jesus me salvou, me perdoou, me deu graça, me deu esperança da vida eterna. Hoje estou no caminho do céu. Ele pode fazer isso por você também. É isso que você precisa fazer. Agora, faça debaixo da ação do Espírito Santo, porque ele vai cooperar com você. Ele vai convencer o pecador, ele vai convencer do pecado, da justiça, do juízo. Aquela pessoa vai sentir-se atraído pelo amor de Deus e ele vai ser levado aos pés de Jesus. Quase 3.000 almas neste dia, que foram ali por uma festa, simplesmente como das outras vezes, dos anos passados. Vamos à festa do Pentecostes, porque se não fosse, seriam cobrados. Principalmente os homens eram obrigados a ir a essas 3 festas. Eles foram lá. Mas que alegria quando eles voltaram para a terra dele, para a casa deles, para a família deles. Qual foi o testemunho dessa gente? Disseram, olha, nós fomos lá para uma festa nacional e Deus nos visitou, nos alcançou e hoje nós estamos aqui. Agora vamos aparelhar o nosso caminho, a nossa família, vamos posicionar diante de Deus e vamos servi-lo. Porque aquele Jesus, que ninguém dava valor a ele, principalmente os que eram da descendência da nação de Jesus, agora estavam voltando a olhar para ele. Por quê? Porque Pedro provou biblicamente o trabalho profundo e de resultados positivos realizado por Jesus. Que coisa interessante. Deus abençoe a irmã Cícera. Então aqui ele diz o seguinte, que este Jesus, eu e você podemos pregar esta palavra a um amigo, a um conhecido, a um parente, a um desconhecido, a quem quer que seja. Deus abriu a oportunidade, abra a boca também. Não imponha. Nós não temos o direito de impor às pessoas, mas esperar Deus abrir a porta. E quando ele abrir a porta, vamos entrar por esta porta. A porta que Deus abre é uma porta que vai nos levar a um caminho direcionado pelo Espírito Santo e ele vai colocar palavras na nossa boca que nós jamais pensaremos que iríamos dizer. Mas na hora, estamos debaixo do poder dele, ele vai colocar a palavra e nós simplesmente vamos falar. Não tem nenhum questionamento. É o Espírito Santo que coloca a palavra. Nós não podemos ser negligentes e preguiçosos, não ter vida com Deus, não ter prazer na leitura da palavra, do estudo, não pedir a Deus em oração e esperar que Deus faça algo por nós. Não. Temos que fazer a nossa parte. Agora, ficar na dependência de Deus. Eu vou falar isso, depois eu vou falar aquilo, depois eu vou falar aquilo outro. Não resolve. Você anota um papel, pega o papelzinho, anota uma coisa, anota outra. Vou falar isso. Se você ficar preso a isso, você dispensa a unção do Espírito Santo, perde a oportunidade e deixa de ser um canal de bênção. Você precisa fazer isso? Precisa. Mas no momento em que você se levantar e Deus te der graça, abra a boca e siga o roteiro do Espírito Santo. Pode ser que ele aprove o que você tem feito. Pode ser que ele tenha um caminho melhor. E quando ele der o direcionamento, siga a direção do Espírito. Ela será sempre melhor, porque ele conhece o coração que precisa ser alcançado. E você, a palavra de Deus na sua boca, tem que ser essa palavra que vai direto naquele coração. E aquela vida vai vir para Cristo, vai ser abençoada, vai ser um instrumento. E o Senhor Deus vai ser glorificado. Então, observe aqui. Você tem vivido a sua vida com Deus. Está servindo a Ele. Está pregando o Evangelho. Você está pregando com ousadia. Você está pregando com expectativa. Você está pregando com regozijo. Você está pregando de que forma? Ou pregando simplesmente para cumprir uma obrigação? De que forma você está anunciando Jesus? Se você estiver fazendo uma coisa por obrigação, por imposição, você não vai ter resultado.
faça por amor, faça com gratidão, faça com alegria, faça na expectativa de que Deus está cooperando com você, como ele cooperou com os discípulos. Eles saíram, pregaram, e diz a palavra, cooperando com eles o Senhor, com os sinais que se seguiram. Quem opera está aqui, ó, maravilhas, prodígios e sinais, é Jesus. Agora, quando eu prego no nome dele, você prega em nome dele, ele vai conosco. E quem faz isso aqui? Ah, sou eu que vou fazer maravilha, sou eu que vou fazer prodígios, sou eu que vou fazer sinal. Não vou fazer nada disso. Não tenho poder nenhum para fazer isso. Este poder é com Jesus. Mas o que eu posso fazer? Abrir a minha boca, dar as palavras que o Espírito Santo me colocar, crer nelas 100%, sem nenhuma dúvida, e pregar com ousadia. Os apóstolos pregaram com ousadia, coragem, disposição, ameaçado, desacreditado, caluniado, ameaçado, mas que importa? Eles não estavam fazendo um serviço para os homens, eles estavam fazendo para Deus. E, portanto, continuaram no mesmo ímpeto, na mesma disposição, com a mesma coragem. Então, que possamos pegar este exemplo aqui de Pedro e associar a nossa vida e nos colocar diante do Senhor nosso Deus. Porque ainda há um número muito grande de pessoas que estão distantes da salvação. E eles precisam ter este conhecimento. Mas é preciso que os salvos se mostrem, se levante, se encoraje, fale. Existem aqueles que só abrem a boca se estiver num templo, se tiver muita pessoa para ouvir, eles abrem e ficam todo feliz. Mas se ele for a um lugar que tem poucas pessoas, ele já fica meio triste. Ele já não tem mais nem vontade de pregar. Então ele vai pregar de acordo com as pessoas, com o número de pessoas. Lembra daquele servo de Deus, aquele diácono, que ele estava pregando em Samaria, e em dado momento, o Senhor Deus, Filipe estava pregando em Samaria, ganhando muitas vidas para Jesus, prodígios, maravilhas, sinais, operação de Deus por todo lado. De repente, o Senhor fala a ele e diz o seguinte, levanta-te e desce a cidade de Gaza que está deserta. Ora, vai sair do meio de um despertamento, multidões se chegando a Cristo, para ir descer um lugar deserto. Deserto não tem ninguém. Mas ele foi. O movimento lá não era em função da vida dele. O movimento lá era a manifestação de Deus. Agora ele era um instrumento que Deus estava usando para falar com o povo. E ele desceu, chegou lá, ficou um tempo, até que apareceu um homem, um único, lendo o profeta Isaías, não entendia nada. Ele, usado pelo Espírito Santo, o que ele ia perguntar? Para aí, me dá uma carona? Não eram conhecidos. Para onde você vai? Ele também não sabia para onde ele ia. Deus mandou ele ir lá e ficar lá. E na hora o Espírito Santo disse, ele ouviu que o homem lhe disse, entendes o que lê? Olha o que o Espírito Santo usou. Uma pergunta, entendes o que lê? Ah, mas é para pregar Jesus e vai falar, entende o que lê? Foi o caminho que o Espírito Santo deu a ele. O homem disse, como eu posso entender se ninguém me explicar? Convidou, subiu ao carro. Em poucas palavras, Filipe pegou aonde o homem estava lendo, levou até Jesus, pregou Jesus, passaram por uma água, o homem viu água e disse, aqui água, quem pede que eu seja batizado? Disse, nada, se você crê. Ele disse, eu creio. Filipe desceu, batizou, fez aquele trabalho. Quando pensava que Filipe ia acompanhar o homem até a moradia dele, não. O Espírito de Deus o arrebatou dali, levou para um outro lugar. Não levou ele de volta para onde ele estava pregando antes. Levou ele para Azoto, lugar bem distante. E lá de Azoto ele foi caminhando até chegar a Jerusalém. Mas e o trabalho lá em Samaria? O trabalho ele fez o que Deus mandou fazer. Este é um trabalho importante. Deus abençoe, irmã Heloísa. Este é um trabalho importante. É saber a direção do Espírito de Deus.
Mas as pessoas batem o pé num lugar, aqui eu vou ficar até morrer, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, porque aqui eu estou tendo um resultado. Mas o resultado não segura ninguém. Nós temos que estar na direção de Deus. Você pode estar tendo os maiores resultados, mas se Deus lhe disser, chegou a hora, hoje é teu último dia aqui, tem um outro lugar para você, saia com pressa. Obedeça à direção de Deus. É melhor obedecer do que colocar tudo a perder. Veja Filipe, estava lá em Jerusalém, um diácono servindo as mesas, de repente o Espírito de Deus toma ele começa a pregar, vem uma perseguição, ele vai para Samaria, Samaria um grande movimento acontece, quando ele pensa que vai ficar ali por muito tempo, porque as vidas estão chegando, o Espírito de Deus leva para Gaza, deserto, encontra um homem, de lá vai para Azoto, de Azoto de Jerusalém, pronto. E você está onde? Você está em Jerusalém servindo, você está em Samaria pregando, você está em Gaza, um lugar deserto, esperando uma única pessoa para falar de Jesus? Ou o Espírito de Deus já te arrebatou de lá e está te levando para Azoto, um outro lugar, e de lá você vai se direcionar para Jerusalém, de onde você saiu? Então aqui, Pedro disse, varões israelitas, escutai essas minhas palavras. Oh, que bom se nós pudéssemos, nos nossos dias, retratar este roteiro que Pedro falou. Ele falou tudo a respeito de Jesus. E o que nós temos que falar para as pessoas é sobre Jesus, a respeito de Jesus, nada mais. Vamos falar de bênção, vamos falar de prosperidade, vamos falar disso, vamos falar de culto rosa, culto preto, culto amarelo. Não. Vamos falar de Jesus. É de Jesus que nós precisamos falar. E quem fala de Jesus não precisa de nenhum amuleto para atrair as pessoas. Jesus disse, e eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Ele já foi levantado na cruz do Calvário, para se colocar diante de Deus, em nosso lugar. Ele já foi levantado diante do seu povo quando foi assunto para os céus, está à direita de Deus, e ele continua atraindo pessoas para Deus. Então, que eu e você sigamos por este caminho, falemos a todo tempo sobre Jesus. É isso que as pessoas precisam ouvir. Quando elas ouvirem falar sobre o verdadeiro Jesus que a Bíblia apresenta, mudanças significativas vão acontecer na vida destas pessoas. Elas vão se converter a Cristo. E você, for fiel a esse trabalho, você não ficará sem uma recompensa de Deus. Eu sempre digo, nós não trabalhamos porque queremos recompensa. Trabalhamos por amor e com dedicação e gratidão pelo muito que Jesus fez por nós. Mas a palavra diz que ele não é injusto. Ele vai recompensar todos aqueles que forem fiéis e trabalharem na seara do Senhor. Deus estará reservando para ele recompensas no grande e maravilhoso dia. Pensa sobre isto. Você pode ser este canal de bênção nas mãos do Senhor. Então, coragem, levante-se, anime-se, fale de Jesus a todos que encontrarem. Seja um mensageiro fiel, Deus será contigo e te abençoará e dará resultados deste trabalho que você irá fazer em nome dele e para a glória dele. Querendo Deus, amanhã retornaremos.